Meu nome é Paige Tanner. Tenho 34 anos e descobri o que minha própria família realmente pensava sobre mim enquanto eu estava deitada em uma cama de hospital. 6 semanas antes, eu tinha dado à luz minha filha, Nora. Mas então, em uma noite comum, enquanto eu voltava para casa depois de um turno cansativo de trabalho, um caminhão atravessou o sinal vermelho na fax e bateu no meu carro. Quando acordei, eu tinha 3 costelas quebradas, um pulmão perfurado e o braço direito engessado. Meu marido, Daniel, estava em Seattle e ainda levaria cerca de 6 horas para chegar em casa. Naquela noite, alguém precisava cuidar da minha recém-nascida. Minha mãe morava a apenas 20 minutos do hospital. Eu achei que ela seria a primeira pessoa a aparecer. Mas ela disse, não. Ela disse uma única frase para Daniel, uma frase que ficou marcada na minha memória para sempre: sua irmã nunca passa por esse tipo de emergência. Minha irmã estava em um cruzeiro pelo Caribe. Minha mãe estava sentada em um cassino. E eu estava em uma cama de hospital, tentando descobrir como proteger minha filha. O que eu fiz nos 3 minutos seguintes daquela cama mudaria tudo e revelaria uma verdade que custaria à minha família 9 anos de escolhas erradas e $486.000. Mas aquilo nem foi a parte que mais abalou eles. A verdadeira surpresa apareceu 3 horas depois, quando um senhor idoso entrou pela porta segurando uma pasta velha e desgastada. Ele disse algo que ninguém naquela família imaginava ouvir em voz alta. Bem-vindos de volta ao Hidden Family Revenge, o canal onde pessoas que foram ignoradas finalmente encontram uma forma de fechar as contas. Se alguém já tratou sua bondade como se fosse uma obrigação sem fim, essa história é para você. Comente aqui quem realmente apareceu quando você mais precisou. E não esqueça de se inscrever. Eu quero começar contando sobre aquela ligação, porque foi ali que tudo começou. Eu voltei da anestesia em uma área do pronto-socorro separada apenas por uma cortina. A primeira coisa que senti foi o peso estranho do gesso no meu braço direito e a pulseira de identificação apertando meu pulso esquerdo. Uma enfermeira repetia meu nome, como se já tivesse feito aquilo algumas vezes enquanto eu estava inconsciente. Minhas costelas doíam como se alguém tivesse colocado um carro inteiro em cima do meu peito. Daniel estava no viva voz, com o celular apoiado no travesseiro ao meu lado. Eu conhecia aquele tom na voz dele. Era aquele jeito controlado que ele usava quando estava com medo, mas tentava fingir que estava tudo bem. Paige, a babá não pode ficar depois das 11 da noite. Eu liguei para sua mãe. Eu já sabia a resposta antes mesmo de ele terminar. Ela não vai vir. Houve um silêncio curto. E então eu ouvi ao fundo um som que não deixava dúvidas. Música eletrônica, vozes de pessoas conversando e aquele barulho típico das máquinas de cassino anunciando uma vitória. Minha mãe estava em Blackwell com as amigas. Ela disse ao Daniel que não poderia ir porque precisava cuidar do gato da minha irmã enquanto Mega estava no cruzeiro. Um gato. Minha filha tinha apenas 6 semanas de vida. Eu estava machucada, presa em uma cama de hospital, sem conseguir sequer segurar minha própria bebê direito. E a prioridade dela era um gato. Eu não chorei. Quero que você entenda isso, porque muita gente espera que uma mulher naquela situação simplesmente desmorone. Mas eu não desmoronei. Eu olhei para a pulseira no meu pulso. Depois estendi minha mão esquerda, peguei o celular que estava na mesa ao lado da cama e comecei a resolver o problema. Eu tinha muita coisa para organizar. E cuidar das coisas sempre foi algo que eu fazia muito bem. Esse sempre foi o meu maior problema. Antes daquela noite, você precisa saber quem eu era. Porque só assim dá para entender por que minha família me tratava como se eu fosse uma fonte inesgotável de ajuda. Eu cresci em um duplex alugado em Aurora, onde o aquecimento funcionava apenas quando tinha vontade. A gente nunca sabia se a casa estaria quente no inverno ou se teríamos que usar cobertores extras para aguentar o frio. Eu paguei minha faculdade comunitária trabalhando no turno da noite em um supermercado. Depois consegui uma transferência com bolsa de estudos e lutei para entrar em um curso de finanças que ninguém na minha família sequer entendia. Aos 30 anos, eu já era analista financeira sênior em uma empresa da Fortune 500 no centro da cidade. Eu era a pessoa chamada quando os números precisavam estar certos. Eu trabalhava com planilhas todos os dias. Números não escolhem favoritos. Eles não fingem ser algo que não são. Eles simplesmente mostram a verdade.
E, sinceramente, isso era mais do que eu podia dizer sobre algumas pessoas da minha própria família. Eu e Daniel nos casamos novamente aos 26 anos e decidimos esperar antes de ter filhos. Parte dessa decisão era porque queríamos aproveitar aquele momento juntos, mas outra parte era porque sempre surgia alguma necessidade da família que vinha antes da nossa própria vida. Nós levávamos uma vida simples, sem chamar atenção. 2 salários entrando, um carro usado na garagem e nenhuma dívida acumulada. Era exatamente por isso que a situação que vou contar agora tinha sido possível. Durante 9 anos, eu enviava $4.500 por mês para os meus pais. Eu nunca dizia esse valor em voz alta. Não para Daniel, não para minha irmã, não para ninguém. Eu repetia para mim mesma que aquele dinheiro era para ajudar com o problema cardíaco do meu pai e com a hipoteca da casa. Eu dizia que eu era a única pessoa estável o suficiente para carregar aquele peso. E, com o tempo, ser a pessoa forte da família deixou de ser apenas uma responsabilidade. Virou parte de quem eu era. Estou contando isso agora porque você precisa entender uma coisa: eu não era uma pessoa ingênua. Eu era alguém tão focada em cuidar dos outros que comecei a desaparecer dentro das próprias obrigações. Existe uma grande diferença entre ser generosa e esquecer que você também importa. E naquela noite eu finalmente percebi isso. A primeira coisa que fiz não foi tentar me vingar. A primeira coisa que fiz foi resolver o problema real. Porque era assim que eu funcionava. Com o polegar da mão esquerda, peguei meu celular e procurei o número de uma agência de cuidados noturnos licenciada que Daniel e eu tínhamos pesquisado antes do nascimento da Nora, mas que nunca chegamos a usar. Uma mulher atendeu no segundo toque. Eu expliquei meu nome, minha situação e meu endereço em apenas 9 frases. Sem desespero. Sem drama. Como se fosse uma terça-feira qualquer. Preciso de uma enfermeira noturna para um bebê de 6 semanas. Preciso que comece hoje, imediatamente. Ela perguntou se a bebê estava passando por algum problema médico. Não. Ela está perfeitamente bem. Quem está no hospital sou eu. 40 minutos depois, uma enfermeira chamada Vete entrou na minha casa usando o código que Daniel passou para ela. Ela lavou as mãos, verificou tudo e me enviou uma mensagem com uma foto da Nora dormindo tranquilamente, com a mãozinha fechada encostada no rosto. Fiquei olhando aquela foto por um longo tempo. A enfermeira do pronto-socorro ao meu lado percebeu quando coloquei o celular de volta na mesa. Ela perguntou com cuidado: Você tem algum familiar que possa vir ficar com você? Está resolvido, respondi. Próximo. Ela piscou surpresa. As pessoas sempre ficam surpresas quando você não reage da maneira que elas esperam. Mas eu não estava sendo fria. Eu apenas estava fazendo o que sempre fiz, organizando prioridades em uma situação difícil. Minha filha estava segura, aquecida e sendo cuidada. Meu marido estava voltando para casa de avião. Minhas costelas iriam se recuperar. Mas ainda havia uma última coisa naquela lista. Uma coisa que eu carreguei por 9 anos e que nunca tive coragem de enfrentar. Só que naquela noite minha mão esquerda estava livre. Minha mente estava mais clara do que nunca. Eu abri o aplicativo do banco. A tela de login iluminou o quarto escuro do hospital como uma pequena luz fria no meio da escuridão. E, pela primeira vez em 9 anos, eu estava pronta para olhar a verdade diretamente. Dentro do aplicativo do banco, existia uma área chamada Transferências Recorrentes. Eu sabia exatamente o que encontraria ali. Eram 4 transferências automáticas. Eu conhecia cada uma delas como alguém conhece uma cicatriz antiga. A primeira estava marcada como a mãe e pai em $2.000 por mês. A segunda dizia em casa o dinheiro da hipoteca que eu acreditava estar ajudando a pagar. A terceira aparecia como um tratamento do pai a $900. A quarta era simplesmente a ajuda mega em $500. No total, $4.500 saíam da minha conta todo primeiro dia do mês. Durante 108 meses. Eu tinha criado a primeira transferência quando tinha 25 anos, naquela noite em que meu pai me ligou chorando por causa de uma conta médica do hospital. E durante todo aquele tempo eu nunca me permiti fazer a conta completa. Porque, no fundo, eu sabia que aquele número seria uma porta que eu talvez não conseguisse fechar depois de atravessar. Mas naquela cama de hospital, com a mente finalmente clara, eu decidi olhar.
O aplicativo fez o cálculo sem nenhuma emoção. $486.000. Quase $500 mil tinham saído da minha vida pouco a pouco, através de pagamentos automáticos e silenciosos, enquanto minha mãe dizia para os parentes que nós estávamos conseguindo nos virar sozinhos. Eu apertei o botão para cancelar a primeira transferência. Uma marca verde apareceu na tela, seguida de uma frase que eu nunca vou esquecer. Transferência recorrente cancelada. Depois cancelei a segunda. Transferência recorrente cancelada. A terceira. A quarta. 4 toques. Talvez 20 segundos. E 9 anos simplesmente chegaram ao fim. Foi como fechar uma torneira que ficou aberta por tempo demais. Eu não senti vitória. Também não senti tristeza. O que veio foi uma sensação estranha de clareza. Como quando uma planilha finalmente fecha e todos os números começam a fazer sentido. Mas, enquanto eu estava saindo do aplicativo, algo chamou minha atenção no histórico de transações. Era uma movimentação antiga que eu nunca tinha descido a tela o suficiente para ver. Estava escondida entre os pagamentos marcados como tratamento do pai. A descrição dizia: empréstimo M $40 mil. A letra M não era do meu pai. Era da Megan, minha irmã. Eu bloqueei o celular e fiquei deitada no escuro, ouvindo o aparelho ao lado da cama marcar cada batimento do meu coração. E, pela primeira vez em 9 anos, eu me permiti fazer a pergunta que sempre evitei. Por que eu fiz isso? A resposta mais fácil, aquela que muitas pessoas dariam sem conhecer minha história, seria dizer que eu era alguém fácil de manipular, alguém implorando por aprovação. Mas essa resposta não era verdadeira. E se você já foi a pessoa responsável da família, aquela que todos procuram quando algo dá errado, você sabe exatamente do que estou falando. Eu fiz aquilo porque, em algum momento da minha vida, comecei a acreditar que ser necessária era a mesma coisa que estar segura. Eu achava que, se eu fosse a estrutura que segurava tudo de pé, ninguém teria coragem de me abandonar. Minha avó Ruth percebeu isso em mim antes mesmo que eu entendesse. Ela era mãe da minha mãe. Uma mulher alta, firme, que tinha um jeito sério e uma presença que fazia qualquer sala ficar em silêncio sem precisar levantar a voz. Ela sempre cheirava a café fresco e óleo de máquina. 1 ano antes de morrer, durante o jantar de ação de graças, ela segurou minha mão e me disse: alguém precisa cuidar do dinheiro dessa família. E sua mãe não vai fazer isso. Então vai precisar ser você. Na época, eu achei que ela estava me dizendo para ser generosa. Hoje eu acho que ela queria dizer algo diferente. Algo mais próximo de: fique atenta. Ruth faleceu na primavera passada, tranquilamente, enquanto dormia. Naquela época, eu estava completamente focada na gravidez, no nascimento da nora e em um período intenso no trabalho. Eu nunca parei para perguntar o que ela tinha deixado ou quem seriam os responsáveis por isso. Eu simplesmente presumi que minha mãe tinha cuidado de tudo. Assim como eu presumi, durante anos, que meu dinheiro realmente estava pagando os remédios do meu pai. Eu passei a vida inteira tentando enxergar o melhor nas pessoas que nunca tinham feito nada para merecer isso. E eu chamava essa tentativa de amor. Mas naquela cama de hospital, sabendo que minha filha estava a quase 1 hora de distância, sendo cuidada por uma desconhecida que tinha mais preocupação com ela do que parte da minha própria família, eu finalmente entendi uma coisa. Eu não estava ajudando minha família de verdade. Eu estava financiando uma versão da minha família que existia apenas na minha cabeça. Porque a família real tinha acabado de escolher um gato. Daniel me ligou novamente durante a conexão do voo. Dessa vez, ele decidiu me contar exatamente tudo o que minha mãe tinha dito. Palavra por palavra. Ele sabia que eu precisava ouvir a verdade completa. Ele tinha ligado para ela às 9 da noite, explicado que eu estava passando por uma cirurgia, que o bebê precisava de alguém e pedido que ela simplesmente dirigisse os 20 minutos até o hospital. Minha mãe suspirou. Daniel disse que foi aquele suspiro dramático que ela sempre fazia quando queria mostrar que estava sendo incomodada. Então ela respondeu que realmente não poderia ir. Megan finalmente estava realizando a viagem dos sonhos dela, e alguém precisava ficar de olho no gato. E, como se aquilo não fosse suficiente, ela completou: além disso, pai de sempre dá um jeito. Depois veio a frase que eu nunca consegui esquecer.
Sua irmã nunca passa por essas emergências. Como se o caminhão que bateu em mim tivesse parado antes para verificar minha posição dentro da família. Como se a primeira noite da minha filha sem a mãe pudesse esperar até o fim de um cruzeiro. A voz de Daniel falhou quando ele me contou aquilo. Eu pedi para ele respirar. Disse que Nora estava bem. Disse que eu também ficaria bem. Pedi que ele pegasse o próximo voo e viesse para casa. Depois que desligamos, eu abri o Instagram, algo que eu quase nunca fazia. No topo da tela estava o story da Mega. Era um vídeo perfeito de uma piscina azul turquesa, uma bebida com cocô na mão e uma legenda dizendo: finalmente vivendo minha melhor vida. Minha irmã tinha 29 anos. Ela sonhava em ser influencer, tinha mais de 11 mil seguidores e recebia uma ajuda mensal de $500 que acreditava simplesmente aparecer do nada. Como se fosse um presente do universo. Eu não deixei nenhum comentário. Não gritei. Não chorei de raiva no escuro daquele quarto. Em vez disso, abri minhas mensagens e escrevi 3 palavras para um contato que eu quase nunca usava. O nome salvo era apenas Vovó H. Eu escrevi: precisamos conversar. Os 3 pontinhos de resposta apareceram quase imediatamente. Como se ele estivesse esperando aquela mensagem há 9 anos. E talvez estivesse. Eu esperava que o vovô Harold respondesse por texto. Mas, em vez disso, meu celular começou a tocar. Era uma chamada de vídeo. Do meio do Mar do Caribe. Era Megan. Eu atendi usando apenas a mão esquerda, com metade do meu rosto escondida pela sombra do quarto. E ela nem percebeu o teto do hospital atrás de mim. Não viu o gesso no meu braço. Não perguntou por que eu estava deitada à meia-noite. Paige, finalmente, ela disse. Ela segurava o celular tão perto do rosto que eu praticamente tinha uma visão completa do nariz vermelho de queimadura de sol dela. Então ela continuou. Meu cartão foi recusado no spa. Você acredita? Que humilhação. Eu fiquei em silêncio. E, como sempre fazia, Megan começou a preencher o espaço com a própria voz. Minha mãe disse que a conta da família sempre cobre minhas coisas. Você mexeu em alguma coisa? E naquele momento eu entendi tudo. Toda a estrutura daquela mentira estava escondida em uma única frase. A conta da família. Minha irmã realmente acreditava que existia algum tipo de fundo familiar secreto, uma reserva compartilhada que simplesmente pagava tudo o que ela precisava. Um poço infinito de dinheiro que minha mãe administrava. Ela não fazia ideia de que aquele dinheiro vinha de mim. Porque durante 9 anos minha mãe fez questão de esconder isso dela. Perguntei a ela, mantendo a calma, se ela sabia que eu tinha sofrido um acidente. Espera, o quê? Você está fazendo drama agora? Atrás dela, eu conseguia ouvir uma banda de tambores de aço começando a tocar. Você pode simplesmente resolver o problema do cartão? A gente chega em Cozumel amanhã e eu tenho uma sessão de fotos. Uma sessão de fotos? Eu apenas respondi que iria verificar o que estava acontecendo. E era verdade. Também disse que precisava desligar. E isso também era verdade. Desliguei antes que ela pudesse responder e fiquei olhando para o teto escuro do quarto, enquanto o som dos tambores ainda ecoava na minha cabeça. Minha irmã não era exatamente cruel. Era algo quase pior. Ela era uma pessoa que nunca precisou imaginar que aquele poço de dinheiro poderia um dia secar, porque ninguém nunca deixou que ela enxergasse quem era a pessoa carregando o balde. Na manhã seguinte, me transferiram para um quarto comum. Foi ali que o celular começou a vibrar sem parar em cima da mesa ao lado da cama. Era o grupo da família. Eu fazia parte de um grupo chamado a Família Reynolds, com mais de uma dúzia de parentes. Na maioria das vezes, era um grupo silencioso. Algumas tias mandavam mensagens de vez em quando, mas eu quase nunca abria. Só que a tela continuava acendendo. E, contra meu próprio instinto, eu toquei para ver. Minha mãe tinha se adiantado. Ela havia publicado uma mensagem enorme cerca de 1 hora antes. Começava assim. Estou arrasada em dizer que Paige está sendo dramática novamente e decidiu abandonar os próprios pais por vingança. Eu li aquela frase várias vezes.
Ela escreveu que a saúde do meu pai estava frágil, que eles tinham feito tudo por mim e que agora não sabia como conseguiria pagar os remédios dele. Depois acrescentou, para todos verem. Sempre conseguimos cuidar das nossas próprias coisas, mas isso é uma crueldade. E lá estava ela novamente. A mesma mentira. Mas dessa vez a mentira não estava brilhando na tela do meu aplicativo bancário. Estava sendo apresentada para uma plateia. Nós sempre conseguimos sozinhos. Minha mãe repetiu aquela frase durante 9 anos para todos os parentes, enquanto recebia minhas transferências no primeiro dia de cada mês. Minha tia Carol já tinha respondido com 3 emojis de coração partido e escrito: que vergonha! Abandonar um homem doente quando ele mais precisa. Um primo mandou apenas mãos em oração. Ninguém naquele grupo sabia a verdade. Porque a verdade nunca tinha sido convidada para entrar naquela conversa. Eu segurei o celular e senti aquele velho impulso voltar. A vontade de me explicar. De justificar minhas escolhas. De tentar acalmar todo mundo. De cuidar dos sentimentos dos outros, como eu sempre tinha feito com tudo na minha vida. Mas dessa vez eu simplesmente coloquei o celular virado para baixo. A Paige antiga teria explicado. A Paige antiga teria tentado consertar a situação. Mas a nova Paige, a mulher que aparentemente nasceu naquela colisão, queria algo diferente. Algo mais frio. Mais organizado. Mais difícil de contestar. A nova Paige queria os números naquela sala. E eu sabia exatamente onde encontrá-los. Daniel entrou no meu quarto de hospital às 11 da manhã do dia seguinte. Ele estava sem fazer a barba, com o rosto cansado e os olhos pesados de quem quase não tinha dormido. Trazia Nora no bebê conforto em uma mão e uma bolsa de fraldas pendurada no ombro. Ele tinha ido direto para casa assim que pousou, resolvido a situação com a cuidadora e depois levado nossa filha até mim. Ele colocou o bebê conforto ao lado da cama e ficou apenas olhando para mim. Para o gesso no meu braço. Para os hematomas no meu rosto. Para tudo o que eu tinha passado. Os olhos dele começaram a encher de lágrimas. Eu falei: não faz isso. Porque eu sabia que, se ele começasse a chorar, eu também começaria. E eu ainda tinha coisas para resolver. Ele pegou Nora com cuidado e colocou nossa filha sobre meu peito, tomando cuidado para não pressionar minhas costelas machucadas. E, por alguns minutos, nós 3 apenas ficamos ali. Respirando juntos. Aquele foi o único momento daquela semana que eu gostaria de reviver. Então meu celular tocou. Era meu pai, Roy Reynolds, de 64 anos. O homem cujo tratamento cardíaco eu tinha ajudado a pagar durante 9 anos. A voz dele estava fraca, tremendo. PY, ele disse, usando o apelido que não usava comigo desde que eu era criança. Eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. O dinheiro, o acidente, eu não fazia ideia. Por um breve segundo, eu acreditei que talvez aquele fosse o momento. Talvez ele finalmente fosse se posicionar dentro da própria casa. Eu nunca quis que você carregasse tudo isso sozinha, ele disse. Eu ouvi a respiração dele mudar, como alguém prestes a tomar uma decisão difícil. Parecia que ele finalmente iria falar a verdade. Mas então ouvi a voz da minha mãe ao fundo. Baixa. Firme. Perguntando com quem ele estava falando. A ligação ficou abafada por alguns segundos, como se ele tivesse colocado a mão sobre o telefone. Quando ele voltou a falar, era outra pessoa. A coragem tinha desaparecido. A voz dele estava vazia, distante. Eu preciso desligar. Fique melhor. E ele desligou. Aquele telefonema resumiu meu pai inteiro. Um homem que, apesar de ter um bom coração, passou 40 anos aprendendo que a maneira mais segura de sobreviver naquela casa era não se envolver. Naquela tarde, Daniel trouxe meu notebook para o hospital. Ele colocou o computador na mesa móvel ao lado da cama, e eu fiz a única coisa no mundo que sempre conseguiu acalmar minhas mãos. Eu criei uma planilha. Com a mão esquerda e muita paciência, entrei na minha conta bancária, baixei 9 anos de extratos e organizei tudo em uma tabela. Era exatamente o tipo de coisa que eu fazia para uma empresa avaliada em bilhões de dólares. Eu certamente conseguiria fazer isso pela minha própria vida. Comecei a analisar os $486 mil.
Mas dessa vez eu não queria saber apenas para onde o dinheiro deveria ter ido. Eu queria descobrir para onde ele realmente foi. E, célula por célula, a verdade começou a aparecer. A história que minha mãe contava para os parentes não combinava com os números. Os pagamentos da hipoteca que eu acreditava estar ajudando a cobrir tinham sido feitos apenas 10 vezes durante aqueles 9 anos. Não 108 meses. As despesas médicas reais do meu pai, consultas com cardiologista, exames e medicamentos, somavam aproximadamente $65.000 em todo aquele período. Então a pergunta era inevitável. Onde estavam os outros $421.000? Eu filtrei as transações por data e localização. E foi quando um padrão apareceu. Uma sequência enorme de saques em dinheiro começou a se destacar. Centenas deles. Quase todos acontecendo dentro de um raio de poucos quilômetros de um mesmo código postal. Abri o mapa. O local era Blackwell. Naquela noite em que minha mãe escolheu um cassino em vez da própria neta, ela não estava fazendo algo ocasional. Aquele lugar fazia parte da rotina dela havia anos. Durante quase uma década, ela frequentou aquele cassino usando o meu dinheiro enquanto dizia para a família que conseguia cuidar de tudo sozinha. Mas havia outro caminho. Um fluxo menor de dinheiro que seguia uma direção completamente diferente. Constante. Planejado. Eu acompanhei aquela sequência por ano após ano. E ela me levou até Megan. Eu me afastei um pouco na cama, o máximo que minhas costelas permitiam, e deixei os números falarem. Porque números, diferente da minha família, nunca tinham mentido para mim. Eu vou mostrar os valores exatos porque quero que você entenda o peso deles da mesma forma que eu entendi naquele momento. Dos $486.000. $65.000 estavam ligados aos cuidados médicos reais do meu pai. Apenas $11.000 tinham sido usados para algo relacionado à hipoteca. O restante, cerca de $410.000, simplesmente desaparecia. Mas ele não tinha desaparecido. Ele havia sido dividido em 2 caminhos. O primeiro deles somava aproximadamente $290.000 ao longo de 9 anos. Eram saques em dinheiro feitos em valores menores, cuidadosamente distribuídos perto de Blackwell. Nunca uma quantia grande demais para chamar atenção. Nunca um saque único que parecesse suspeito. Apenas pequenas retiradas constantes. Um pouco de cada vez. O suficiente para esconder uma fortuna inteira. O segundo caminho levava diretamente até minha irmã. Cerca de $120.000 no total. Incluindo aquele empréstimo de $40.000 marcado apenas com a letra M, que tinha sido escondido dentro da categoria de cirurgia do meu pai, justamente porque era o único tipo de gasto que ninguém questionaria. Um empréstimo que Megan nunca precisou devolver. Um valor que, como descobri depois, tinha financiado um ano inteiro de construção da imagem dela, um SUV alugado e até uma sessão de fotos em Tulum. Eu imprimi o resumo em uma única folha na pequena impressora do hospital. Uma página. 12 linhas. 9 anos inteiros da minha vida resumidos em números. Então Daniel me mostrou mais uma coisa. Ele estava revisando as mensagens do grupo da família quando encontrou uma captura de tela antiga. Era uma conversa que minha mãe tinha enviado para a tia Carol muito antes de tudo isso acontecer. Nela, minha mãe se gabava. Nós mesmos pagamos a construção da marca da Megan. É isso que bons pais fazem. Nós cuidamos disso sozinhos. Eu olhei para aquela mensagem. Depois olhei para a folha impressa na minha frente. E alguma coisa dentro de mim ficou completamente silenciosa. Mas não era tristeza. Era clareza. Eu não iria mandar uma mensagem cheia de raiva. Não iria tentar explicar minha versão. Não iria implorar para que alguém entendesse. Eu simplesmente colocaria os documentos diante das mesmas pessoas para quem minha mãe havia contado aquela história durante 9 anos. E depois eu sairia daquela situação. Para nunca mais financiar aquele teatro. Está resolvido, eu disse para Daniel. E, pela primeira vez, aquelas palavras não pareciam apenas uma reação a uma emergência. Pareciam uma decisão final. Quero parar aqui por um instante. Porque, se você chegou até esse ponto, talvez seja a pessoa que eu vou descrever agora.
Durante 9 anos, eu acreditei que estava pagando pelo tratamento cardíaco do meu pai. Mas, na realidade, eu estava pagando por apostas, viagens e uma imagem que minha irmã queria construir. Se você já enviou dinheiro confiando apenas na sua fé nas pessoas, faça uma coisa hoje: abra apenas um extrato bancário. Um só. E leia como se aquela conta não fosse sua. Veja os números sem as desculpas que você costuma dar. Se essa história está tocando em algo que você já viveu, continue acompanhando, porque a próxima parte é quando meu avô entra pela porta daquele hospital. E as palavras que ele disse ao lado da minha cama mudaram completamente tudo o que eu achava que sabia sobre minha mãe. Minha mãe descobriu que as transferências tinham parado exatamente como ela descobria tudo na vida. Quando começava a afetar ela. O primeiro dia do mês chegou. Nenhum depósito caiu. E antes do meio-dia, meu celular começou a tocar. O nome dela apareceu na tela. Eu deixei chamar 2 vezes. Na terceira, atendi. Porque fugir era o comportamento da Paige antiga. A nova Paige precisava enfrentar aquilo. A voz dela veio suave, quase carinhosa. Era a mesma voz que ela usava com parentes, vizinhos e até atendentes de restaurante. Querida, você está bem? Nós estávamos tão preocupados com você e com o bebê. Preocupados. A mesma mulher que escolheu um gato em vez da própria neta. Estou me recuperando, respondi. Obrigada por perguntar. Houve uma pausa. Eu podia imaginar ela se ajeitando, preparando o próximo movimento. E então aquela falsa preocupação começou a desaparecer aos poucos. Até virar algo que eu conhecia desde criança. Eu percebi que a transferência não entrou. Silêncio. Foi algum problema com o banco? Não foi problema nenhum, eu respondi. Mais silêncio. E então veio a culpa. No horário exato. Depois de tudo que seu pai e eu fizemos por você? Ela começou a listar. Levamos você para todos os treinos. Demos um teto para você morar. Eu deixei ela falar. Porque eu já conhecia aquele roteiro. Ela sempre voltava para a mesma arma. A única que durante anos tinha funcionado. A culpa. Então ela repetiu a frase. Dessa vez mais baixa. Quase como se ela fosse a pessoa machucada naquela história. Como se eu fosse a injusta. Você sabe, sua irmã nunca passa por essas emergências. E lá estava aquela frase pela terceira vez em apenas 3 dias. Mas dessa vez algo tinha mudado. Eu não congelei. Não tentei justificar nada. Não comecei a explicar minhas escolhas. Apenas respondi. Eu sei, mãe. E deixei aquelas palavras carregarem um significado que ela nunca imaginou. Megan nunca tinha essas emergências porque Megan tinha mim. Mas agora Megan tinha um cartão recusado. E um SUV alugado que ela não conseguia pagar sozinha. Eu disse para minha mãe que precisava alimentar a bebê e desliguei enquanto ela ainda estava falando. Eu nunca tinha feito isso em 34 anos de vida. Nunca. Quando a mãe não consegue resolver, ela manda a tia. Naquela tarde, tia Carol me mandou uma mensagem diretamente. Algo que ela quase nunca fazia comigo na vida adulta. As únicas vezes que ela tinha falado comigo assim antes eram para pedir dinheiro para algum sorteio. A mensagem era um texto enorme cheio de indignação que claramente não era dela. Estou decepcionada. Seus pais mal estão conseguindo sobreviver e você decidiu abandoná-los enquanto seu pai está doente. Sua avó teria vergonha de você. Família cuida de família. Eu li 2 vezes. E a parte sobre minha avó quase me atingiu. Porque Ruth era a única pessoa daquela família que eu realmente nunca quis decepcionar. Mas então eu me lembrei das palavras reais dela. Alguém precisa cuidar do dinheiro dessa família. E sua mãe não vai fazer isso. Foi naquele momento que percebi que Carol tinha entendido tudo ao contrário. Minha avó nunca quis dizer que eu deveria carregar todos os pesos daquela família. Ela queria que eu prestasse atenção. Então eu não escrevi um texto enorme de volta. Não tentei me defender. Não chorei. Não pedi desculpas. Apenas anexei aquela única página. A folha com 12 linhas.
9 anos resumidos em números. E escrevi uma única frase abaixo. Aqui está para onde realmente foi o dinheiro que sua cunhada diz que administra sozinha. Os saques de Blackall são dela. Pergunte a ela. Depois coloquei o celular de lado e troquei a fralda da Nora usando apenas uma mão, com uma tranquilidade que eu não sentia havia uma década. O telefone vibrou uma vez. Aqueles 3 pontinhos apareceram na tela mostrando que Carol estava digitando. Depois pararam. E nada mais aconteceu. Nenhuma resposta. Naquela hora. Naquele dia. Nada. Eu imaginei ela sentada na cozinha, olhando para aquelas 12 linhas de números que ela não tinha como contestar. Porque essa é a diferença de uma planilha. Você pode chamar uma pessoa de dramática. Pode dizer que alguém está exagerando. Mas você não pode chamar uma sequência de saques bancários de dramática. Os números simplesmente ficam ali, mostrando a verdade. Durante toda a minha vida, eu passei tentando administrar os sentimentos daquela família. Nunca passou pela minha cabeça que a coisa mais gentil e ao mesmo tempo mais difícil que eu poderia fazer era simplesmente entregar os fatos e deixar que eles lidassem com eles sozinhos. Minha mãe tinha muitos defeitos. Mas uma coisa ela nunca foi. Sem opções. Quando a tentativa de me manipular com carinho falhou e a pressão da minha tia também não funcionou, ela procurou o único palco onde ainda acreditava ter controle total. Ela marcou um jantar em família. O convite chegou como uma mensagem no grupo dos Reynolds, escrita naquele tom de mãe ferida que ela dominava tão bem. Vamos todos nos reunir no domingo para receber a pequena Nora e resolver as coisas como uma família. Paige, espero que você venha para que possamos deixar esse mal-entendido para trás. Um mal-entendido. 5 dias depois de ela escolher um gato em vez da própria neta recém-nascida, aquilo era chamado de mal-entendido. Daniel leu a mensagem por cima do meu ombro e disse: Amor, você não precisa ir, podemos ficar aqui com a Nora e deixar que eles lidem com isso. E ele estava certo. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava me dizendo que eu não precisava consertar tudo. Eu não era obrigada a ir. Mas eu sabia exatamente qual era o verdadeiro propósito daquele domingo. Não era para conhecer a Nora. Não era para reunir a família. Era para me colocar em uma sala cheia de parentes, criar pressão suficiente e fazer com que eu ligasse o dinheiro novamente. Era para transformar uma reconciliação em um espetáculo até eu ceder, como sempre tinha feito antes. Minha mãe queria uma plateia para assistir à minha rendição. Então eu decidi dar a ela uma plateia. Só não daria rendição. Peguei o celular e respondi apenas 2 palavras. Vamos sim. E naquele momento eu senti que a armadilha tinha se fechado ao redor de quem tentou montá-la. Depois fiz mais uma ligação para o vovô H. Nós conversamos por cerca de 40 minutos. No final da conversa, ele me fez apenas uma pergunta, com aquela voz rouca e seca que sempre parecia carregar décadas de histórias. Você quer que isso termine em silêncio ou quer a verdade aparecendo? Olhei para Nora dormindo tranquila no meu braço que ainda estava bom. Olhei para aquela pequena vida que eu quase perdi a chance de acompanhar porque estava ocupada financiando uma mentira. Eu quero a verdade, respondi. Houve uma pausa. Então eu vou levar a pasta, ele disse. Eu não perguntei o que tinha dentro. Alguma parte de mim já sabia. Aquilo provavelmente era a peça que faltava para encerrar tudo de uma vez. Mas preciso voltar algumas horas, porque é aqui que entra a parte que realmente mudou toda essa história. A parte que aconteceu antes daquele jantar. O momento que virou a chave de tudo. 3 horas depois de eu cancelar as transferências. Na noite do acidente, enquanto Daniel ainda estava no avião voltando para casa. A porta do meu quarto de hospital se abriu devagar. E meu avô entrou. Harold tinha 78 anos. O pai da minha mãe. Ele usava uma camisa de flanela bem passada, abotoada até o pescoço, e caminhava devagar com uma bengala que ele claramente odiava precisar usar. Eu nunca tinha contado a ele em qual hospital eu estava. Mas ele ligou para os 2 hospitais da região até descobrir onde eu estava. Debaixo do braço livre, ele carregava uma pasta grossa de papel pardo. Ela estava envelhecida, com as pontas gastas pelo tempo, presa por 2 elásticos antigos que já estavam frágeis e desbotados.
Ele colocou aquela pasta aos pés da minha cama como alguém colocando no chão algo pesado demais para continuar carregando sozinho. Então olhou para mim. Para o gesso. Para os hematomas. A mandíbula dele ficou tensa. Minha filha disse que você tinha tido apenas uma batida de carro sem importância, ele falou. Fez uma pausa. Eu passei por 3 saídas da estrada antes de acreditar nela. Depois se sentou na cadeira de plástico ao lado da cama, colocou as mãos marcadas pela idade sobre o topo da bengala e disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu sabia. Fiquei olhando para ele. Sabia o quê? Ele não olhou para mim. Olhou para a pasta. Sobre o dinheiro. Sobre todos esses 9 anos. Sobre onde sua mãe tem passado as tardes. Sobre o que ela contou para essa família enquanto você estava se sacrificando até não sobrar quase nada de você. Ele tocou a pasta uma única vez. Mas não hoje. Hoje você já passou por coisa demais. Vamos fazer isso do jeito certo. Na frente de todos. Onde ela não consiga simplesmente escapar pela porta dos fundos. E ele estava certo. Algumas verdades só têm força quando são ditas diante de uma sala inteira. Antes de ir embora naquela noite, Harold me contou apenas uma parte da história. Ele disse que eu precisava saber um pouco antes de domingo. Era sobre minha avó. Ruth. A esposa dele por 51 anos. Minha família sempre tinha dito que ela simplesmente tinha partido em paz. Mas não era exatamente essa a história. No último ano de vida, Ruth começou a desconfiar das coisas. Ela percebeu os gastos da minha mãe. O carro novo. Os comentários sobre cassinos. As mudanças no estilo de vida. Minha avó nunca foi uma pessoa que fingia não ver as coisas. Então começou a fazer perguntas. Perguntas discretas. Perguntas que ninguém queria responder. Até que, certa noite, ela chamou Harold de lado e disse: Alguém está mantendo a Linda de pé. E não somos nós. Descubra quem é. Demorou um tempo para ele conseguir as respostas. Harold já estava velho, e o banco não facilitou o acesso às informações. Mas ele tinha passado 40 anos cuidando dos registros financeiros de uma operação de criação de gado. Ele sabia como seguir o caminho de um número. E ele seguiu. Ele me encontrou. Encontrou 9 anos de uma neta transferindo silenciosamente tudo o que tinha construído para dentro de um buraco que minha mãe continuava aumentando. Ruth queria resolver aquilo antes de partir. Mas o tempo acabou. Então ela fez a segunda melhor coisa que podia fazer. Harold não quis me contar todos os detalhes naquele momento. Ainda não. Mas ele me disse que, nos últimos meses em que minha avó ainda estava lúcida, ela passou muito tempo conversando com um advogado. E que tudo o que ela havia colocado em movimento tinha a assinatura dela. E a dele também. Um advogado em Boulder acreditava que aquilo iria se manter. Um documento como o que Ruth e eu criamos pode ser estruturado exatamente da maneira que planejamos, ele me explicou. E ele vai cumprir exatamente o propósito que nós definimos. Ele se levantou. Pegou novamente a pasta envelhecida. Parou na porta antes de sair. Ela nunca teve vergonha de você, Paige. Ele olhou diretamente para mim. Não importa o que sua mãe diga no domingo. Sua avó confiava em você mais do que em qualquer pessoa. Fez uma pausa. Foi por isso que ela escolheu você. Então ele foi embora. E naquela noite eu não consegui dormir. No dia anterior ao jantar da família, Harold passou na minha casa para ver como eu estava. Foi quando eu fiz a pergunta que carreguei durante praticamente toda a minha vida. Por quê, Megan? Minha voz saiu baixa. Porque minha mãe passou 30 anos tratando uma filha como se fosse um tesouro e a outra como se fosse apenas uma ferramenta. Harold ficou em silêncio por alguns instantes. Ele girava a xícara de café lentamente entre as mãos. Você precisa entender como Ruth criou sua mãe, ele disse. Eu me preparei para ouvir. Porque eu amava Ruth. E eu não queria descobrir que ela também tinha suas falhas. Mas a verdade é que minha avó era uma mulher difícil. Na maior parte do tempo, ela era justa. Mas também era dura.
Ela tinha um favorito, Harold continuou. E não era sua mãe? Ele respirou fundo. Era seu tio Danny. Que Deus o tenha. Minha mãe, linda, cresceu sendo a pessoa que resolvia tudo. Enquanto Danny recebia carinho. Enquanto ele era celebrado. Eu senti algo dentro de mim mudar naquele momento. Porque eu conhecia aquele papel. Eu tinha vivido aquele papel. Harold continuou. Então, quando Linda teve você e percebeu que você era tranquila, responsável e capaz, exatamente como ela precisou ser a vida inteira, alguma coisa dentro dela não conseguiu aceitar. E quando Megan nasceu, com aquele jeito mais chamativo, mais dependente, sempre precisando de atenção, sua mãe finalmente teve a chance de ser a mãe da filha favorita. Ela conseguiu fazer por Megan aquilo que ninguém fez por ela. Ele colocou a xícara sobre a mesa. Isso não é uma desculpa. É apenas a forma como essa história se construiu. Eu fiquei em silêncio absorvendo aquilo. Minha mãe não era uma vilã de desenho animado. Ela não era alguém que acordava todos os dias planejando destruir minha vida. Ela era uma mulher que passou anos sendo a pessoa esquecida e sobrecarregada dentro da própria família. Mas, em vez de quebrar esse ciclo, ela passou o mesmo padrão para mim. E colocou minha irmã no lugar de destaque. Harold disse que o cassino era o único lugar onde minha mãe sentia que talvez pudesse ganhar alguma coisa sem precisar conquistar através do esforço e da utilidade. Como se ali ela pudesse finalmente ser escolhida. Eu conseguia entender a dor dela. Eu conseguia até enxergar de onde aquilo vinha. Mas entender não significava aceitar. Eu ainda tinha terminado. Naquela noite, decidi exatamente o que o domingo seria. E também o que ele não seria. Não seria uma discussão aos gritos. Eu já tinha visto minha mãe vencer centenas de discussões assim. Ela era especialista em dominar qualquer ambiente no volume da própria voz. E no momento em que eu levantasse a minha, eu estaria entregando a ela exatamente o papel que ela queria. A vítima. A mãe injustiçada. A pessoa atacada pela própria filha. Dessa vez seria diferente. Eu não precisava gritar. Eu só precisava deixar a verdade entrar naquela sala. A filha histérica e ingrata. Era exatamente esse o papel que minha mãe queria criar diante de uma plateia cheia de parentes prontos para acreditar nela. Então eu não daria a ela uma discussão. Eu não daria gritos. Eu daria documentos. Quero que você perceba uma diferença importante, porque é exatamente aí que estava a chave de tudo. As únicas armas da minha mãe eram palavras. Mentiras contadas com um tom carinhoso. Culpa entregue no momento certo. E uma história cuidadosamente apresentada para os parentes. As minhas armas eram uma única folha impressa, uma captura de tela no celular do meu marido e uma pasta nas mãos cuidadosas do meu avô. Ela iria levantar a voz. Eu colocaria os documentos sobre a mesa. Ela iria fazer uma cena. Eu deixaria os números falarem. Ela sempre venceu usando emoções. Eu responderia usando fatos. E faria isso diante da mesma audiência que ela tinha escolhido para tentar me envergonhar. Contei o plano para Daniel na cozinha enquanto Nora dormia. Eu não vou discutir com ela, eu disse. Vou aparecer, colocar a folha na mesa e deixar que o papel fale por mim. Ele perguntou se eu tinha certeza de que conseguiria manter a calma, principalmente conhecendo minha mãe. Eu pensei em todos os jantares em que fiquei em silêncio. Em todos os cheques que enviei. Em todas as vezes em que cuidei dos sentimentos dela em vez de simplesmente dizer a verdade. Eu passei a vida inteira sendo calma, respondi. Mas um dia eu simplesmente parei de ser silenciosa também. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Foi preciso um caminhão, um braço engessado e um avô chegando com uma pasta antiga para eu finalmente entender essa diferença. Guardei a única folha impressa dentro da bolsa da Nora. Coloquei por baixo dos lenços umedecidos, em um lugar onde ninguém imaginaria procurar. No sábado, Megan voltou do cruzeiro. Ela me ligou do aeroporto. E aquela ligação mostrou exatamente o quanto o mundo dela continuava igual, enquanto o meu tinha sido completamente reconstruído. Então, o cruzeiro foi meio arruinado, ela anunciou. Nenhum oi. Nenhum você está bem? Nada.
A primeira coisa que ela falou foi sobre ela. Eu fiquei estressada a viagem inteira por causa do meu cartão. Você tem ideia do quanto é humilhante ter um cartão recusado na frente das pessoas? Eu segurei o celular enquanto olhava para minha filha. E fiquei em silêncio. Megan interpretou meu silêncio como permissão para continuar. Mãe disse que você teve um surto e decidiu cortar o dinheiro da família. Tipo, tudo bem, você tem seus sentimentos, mas eu tenho um lançamento chegando e literalmente não consigo funcionar sem essa conta. Eu continuei sem responder. Então ela completou. Você pode simplesmente resolver isso antes do jantar de amanhã? Assim a gente não precisa transformar isso em um grande problema. Resolver isso antes do jantar? Como se eu quase ter perdido a vida e minha filha ter sido deixada sem alguém da família para cuidar dela fossem apenas pequenos obstáculos atrapalhando a agenda dela. Como se fosse apenas um problema no calendário de uma influencer. Então fiz uma pergunta simples. Calma. Sem raiva. Megan, de onde você acha que vem esse dinheiro? Houve uma pausa. Uma pausa verdadeira. A primeira vez que eu ouvi hesitação na voz dela. Da mamãe e do papai, ela respondeu. Mas a forma como ela falou aquilo foi diferente. A frase terminou com uma pequena dúvida. Como se fosse uma resposta que ela estava tentando transformar em pergunta. Foi a primeira rachadura que eu ouvi na certeza da minha irmã. É uma coisa da família, ela acrescentou. Eu não corrigi. Não naquele momento. Apenas disse que nos veríamos no dia seguinte. Porque algumas verdades você precisa descobrir sozinho. Algumas contas você precisa ler com os próprios olhos antes de aceitar que elas existem. Ela ainda não sabia. Mas estava prestes a descobrir quem realmente tinha sustentado a vida dela durante 9 anos. E ela descobriria isso em uma sala cheia de parentes, sem um cartão recusado para culpar e sem uma história conveniente para esconder a verdade. No domingo, Daniel e eu fomos até a casa dos meus pais. A mesma casa cuja hipoteca eu acreditava estar ajudando a pagar. Chegamos e fiquei alguns minutos dentro do carro, parada na entrada, juntando forças. Eu ainda estava com o gesso no braço. Ao redor do meu pulso, a pulseira de identificação do hospital continuava presa. Já fazia 5 dias. O plástico estava mais mole, começando a ficar acinzentado pelo tempo. Eu tinha mantido aquilo de propósito. Finalmente tirei a pulseira dentro do carro e guardei no bolso do casaco. Eu queria carregá-la comigo. Era uma pequena prova física do lugar onde eu estava na noite em que minha mãe escolheu um gato em vez da própria neta. Daniel pegou o bebê conforto da nora com a mão direita. Então ouvimos atrás de nós o som lento e cuidadoso de uma bengala batendo no chão. Harold. Ele vinha pela calçada usando sua camisa de flanela de domingo, com a velha pasta de papel pardo presa debaixo do braço. Os elásticos gastos ainda estavam cruzados ao redor dela, como se aquela pasta tivesse carregado aquele segredo por tempo demais. Ele tinha insistido em chegar separado. Não queria que minha mãe nos visse chegando juntos e tivesse tempo para preparar sua defesa. Está pronta? Ele perguntou quando chegamos à varanda. Pela janela da frente, eu conseguia ver todos reunidos. Tia Carol. 2 dos meus primos. Meu pai sentado na poltrona. Minha mãe andando pela sala, servindo café, completando xícaras e interpretando o papel da anfitriã ferida. A rainha de um reino que eu tinha financiado por anos sem nunca receber uma coroa. Mega estava sentada no braço do sofá, mexendo no celular. Ainda com marcas de sol da viagem. Completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. Estou pronta, respondi. E dessa vez eu realmente estava. Harold abriu a porta com a ponta da bengala. E nós entramos no frio para aquela sala. 3 gerações que minha mãe menos esperava ver juntas. Uma carregando um bebê. Outra com um braço engessado. Uma pulseira de hospital no bolso. E uma pasta cheia de verdades. A conversa morreu no mesmo instante. Minha mãe virou com a cafeteira na mão. O sorriso de boas-vindas já estava pronto no rosto dela. E foi assim que aquela noite começou. Preciso reconhecer uma coisa sobre minha mãe. Ela era uma excelente atriz. E ela começou a apresentação com força total.
Ela colocou a cafeteira na mesa. Levou uma mão ao peito. E atravessou a sala em direção a Nora, já deixando os olhos brilharem na medida certa para a plateia. Ah, aí está minha netinha, ela disse com aquela voz doce, estendendo os braços. Daniel, com toda a educação do mundo, apenas afastou um pouco o bebê conforto. Ele não foi agressivo. Mas também não abriu espaço. O gesto dela ficou no ar. Primeiro virou uma tentativa de abraço. Depois virou apenas uma mudança de expressão. E então começou o primeiro ato. Ela olhou para os parentes. Não para mim. Eu estou tão aliviada que todos estamos aqui, disse ela. Porque essa foi a semana mais difícil da minha vida. Da vida dela. A semana em que eu estava em uma cama de hospital tinha sido a semana mais difícil da vida dela. Ela continuou, com a voz tremendo exatamente no momento certo, dizendo que a filha tinha sofrido apenas um pequeno acidente, graças a Deus, e usado aquilo como desculpa para cortar a ajuda dos próprios pais. Segundo ela, eu estava abandonando meus pais na velhice por causa de uma mágoa que só existia na minha cabeça. Ela levou um lenço aos olhos. Tia Carol concordou com pequenos acenos. Mas eu percebi uma coisa. Carol evitava olhar diretamente para mim. E eu sabia por quê. Aquela folha com as 12 linhas e 9 anos de números ainda estava presente na mente dela. Mesmo que ninguém tivesse colocado sobre a mesa ainda. Meu pai ficou olhando para as próprias mãos. Megan levantou os olhos do celular, confusa, percebendo que talvez existisse uma parte daquele roteiro onde ela deveria participar, mas ninguém tinha contado a ela qual era. Então minha mãe entregou a frase final. Aquela que ela usou para controlar qualquer ambiente durante 30 anos. Ela finalmente virou para mim, com os olhos cheios de lágrimas e uma expressão de dor perfeitamente calculada para conquistar a plateia. Eu não entendo de onde vem tanta crueldade. Sua irmã nunca passa por essas emergências. A quarta vez. A quarta vez em uma sala cheia de pessoas observando. Ela repetiu exatamente a frase que tinha usado quando deixou minha filha recém-nascida sem ajuda naquela noite. Só que ela não percebeu uma coisa. Dessa vez, ela tinha colocado a resposta nas minhas próprias mãos. A sala inteira esperava uma reação. Esperavam que eu chorasse. Que eu gritasse. Que eu perdesse o controle. Eu não fiz nada disso. Apenas abaixei a mão até a bolsa da Nora, escondida embaixo dos lenços umedecidos, e retirei uma folha dobrada. Eu não me levantei para fazer um discurso. Não tentei dominar a sala. Apenas abri a folha. Alisei o papel sobre minha perna usando minha única mão livre. Depois coloquei aquela página no centro da mesa de jantar, exatamente onde a luz do lustre iluminava cada linha. E falei com a mesma calma que eu usava quando apresentava relatórios financeiros no trabalho. Você tem razão, mãe. A sala ficou em silêncio. Megan realmente nunca passa por essas emergências. Fiz uma pausa. E eu gostaria de mostrar para todos o motivo. Empurrei a folha para o centro da mesa. Esse é o registro de cada dólar que eu enviei para essa família nos últimos 9 anos. Olhei ao redor. 486 mil dólares. Ninguém disse nada. O silêncio ficou pesado. Até Carol se inclinou para a frente, mesmo tentando fingir que não estava interessada. Os primeiros valores aqui são verdadeiros, continuei. 65 mil dólares foram para os problemas cardíacos do meu pai. Consultas, cardiologista, medicamentos. Deixei aquela informação ficar no ar por alguns segundos. Outros 11 mil dólares foram usados para a hipoteca desta casa. Então toquei levemente no papel. Não para criar drama. Apenas para mostrar onde todos deveriam olhar. O restante é a parte que minha mãe contou para vocês que ela conseguia administrar sozinha. Passei o dedo pela próxima linha. 290 mil dólares em saques de dinheiro durante 9 anos. Fiz uma pausa. Quase todos feitos em um raio de poucos quilômetros do cassino em Blackwell. Um pequeno som percorreu a sala. Aquele som involuntário de pessoas percebendo que uma história estava começando a desmoronar. Então continuei. E 120 mil dólares foram para Megan. Minha irmã levantou lentamente a cabeça.
incluindo $40.000 que foram registrados como se fossem para a cirurgia do papai, porque assim ninguém faria perguntas. Megan ficou olhando para a folha. Sem entender. Sem saber como reagir. Então olhei para ela. É daí que vinha o dinheiro do seu cartão, Meg. Falei com cuidado. Porque, naquele momento, eu sabia que ela não era a pessoa que tinha criado aquela mentira. Vinha de mim. Foi sempre de mim. Pela primeira vez, a apresentação da minha mãe não tinha para onde ir. As lágrimas que ela tinha preparado para conquistar compaixão agora eram apenas lágrimas reais em um rosto exposto diante de todos. A mão dela tremia. Não segurava nada. Apenas tremia. Eu olhei para ela. E não aumentei o tom de voz nem um pouco. Está resolvido. 2 palavras. Mas dentro delas estavam 3 dias de dor. 9 anos de silêncio. 9 anos aceitando responsabilidades que nunca deveriam ter sido minhas. E elas caíram naquela sala com o peso de uma decisão final. Minha mãe abriu a boca. Eu vi exatamente o momento em que ela procurou a única ferramenta que ainda tinha. Ela iria me chamar de mentirosa. De ingrata. De cruel. Iria tentar cobrir aqueles 12 fatos verdadeiros com uma avalanche de emoções, como sempre fazia. Ela conseguiu dizer apenas: isso é distorcido. Você distorceu tudo. Seu pai e eu nunca. Ela nem conseguiu terminar a frase. Foi nesse momento que meu avô colocou a bengala encostada na mesa e colocou a pasta de papel pardo ao lado da minha única folha impressa. Os elásticos antigos estavam tão ressecados pelo tempo que ele precisou removê-los com cuidado. Eles tinham ficado presos por tanto tempo que deixaram marcas profundas no papel. Harold abriu a pasta com a calma de alguém que esperou um ano inteiro por aquele momento. E então ele falou pela primeira vez desde que entramos naquela casa. A voz dele era rouca, baixa, mas de alguma forma preenchia a sala muito mais do que as lágrimas da minha mãe. Eu sabia. Ele olhou para os parentes. Não para Linda. Eu sempre soube. Fez uma pausa. E Ruth também sabia. Antes de partir, ela me pediu para investigar tudo. Ele tirou de dentro da pasta um documento preso por grampos. Era um documento oficial. Na capa estava o nome de um escritório de advocacia de Boulder. Esse é o fundo de confiança que sua avó e eu criamos. Ele colocou o documento sobre a mesa. No ano passado, Ruth e eu transferimos grande parte do que tínhamos para ele. Ele começou a listar as terras, a casa, os investimentos, todas as contas. Então ele disse algo que todos naquela sala precisavam ouvir. E nada disso está sob o controle da Linda. O silêncio ficou absoluto. Linda não administra um único dólar desse patrimônio. Ele olhou para minha mãe. Não havia raiva no rosto dele. Não havia vontade de humilhá-la. Apenas uma espécie de cansaço de quem finalmente estava colocando um ponto final. Nós deixamos tudo para Paige e para bebê. Existe um fundo reservado para a educação da nora. O restante permanece protegido pelo fundo, exatamente como Ruth queria. Ele tocou a capa do documento. Assim ninguém pode simplesmente gastar tudo em apostas ou decisões impulsivas. Depois completou. Meu advogado confirmou que está válido. Nós fizemos questão de garantir isso. O rosto da minha mãe mudou. Foi algo que eu nunca tinha visto antes. A máscara da mãe ferida, da mulher injustiçada, simplesmente desapareceu. E por baixo dela apareceu algo muito mais verdadeiro. Medo. Puro medo. Porque a casa onde ela estava. O lugar que ela sempre tratou como seu reino. A história que ela contou durante 30 anos. Tudo aquilo acabava de ser entregue, através de um documento com assinaturas e provas, para a filha que ela deixou sozinha em uma cama de hospital. E o mais interessante foi que ninguém olhou para mim. Todos olharam para ela. O que aconteceu depois é a parte que muitas pessoas esperam que termine com um pedido de desculpas. Mas raramente termina assim. E eu gostaria de ter entendido isso antes. Minha mãe não pediu perdão. Ela tentou tudo antes. Primeiro, começou a chorar.
Um choro alto. Repentino. Como se esperasse que a sala inteira corresse para consolá-la. Mas ninguém se moveu. Então ela mudou de estratégia. Virou para meu pai. Roy, você vai deixar eles fazerem isso comigo? A voz dela ficou mais dura. Esse problema também é seu. A cirurgia. Tudo isso. Meu pai se encolheu. Por um instante, eu vi aquele mesmo homem que ouvi pelo telefone. Aquele momento em que parecia que ele finalmente iria se posicionar. Ele levantou a cabeça. Olhou para mim. A boca dele se abriu. E eu pensei. Agora. Agora ele finalmente vai dizer. Paige está certa, ele falou. Quase em um sussurro. Linda, o cassino, você sabe que isso já vem acontecendo há? Mas então minha mãe virou o rosto para ele. E aquele olhar que ela deu carregava 40 anos de história. Um olhar que ele conhecia muito bem. E ele parou. Simplesmente parou. Baixou os olhos novamente para as próprias mãos. E aquele foi o fim da tentativa dele de falar. Foi a última coisa que meu pai disse sobre aquilo. E, naquele momento, senti algo dentro de mim finalmente deixá-lo ir. Não com raiva. Não com ódio. Mas com uma tristeza tranquila. Eu entendi que ele nunca seria a pessoa que eu esperei que fosse. Minha mãe, sem conseguir mais se esconder atrás do silêncio dele, voltou sua raiva para mim. Você vai se arrepender disso, ela sussurrou. As lágrimas já tinham desaparecido. Porque daquela vez eu percebi que elas nunca foram sobre dor. Eram sobre controle. Eu vou contestar esse fundo. Vou contratar um advogado. Eu vou lutar contra isso. Você não pode simplesmente tirar a casa de alguém. Harold respondeu antes que eu tivesse a chance. A voz dele continuava calma. Quase tranquila. Linda, essa casa nunca foi sua. Era da sua mãe. Ele fez uma pausa. E quando a documentação está correta, como nesse caso, situações assim quase nunca chegam longe em um tribunal. Ele escolheu as palavras com cuidado. Ainda mais quando tudo foi feito de forma legal. Esse era o jeito dele. Mesmo naquele momento, ele continuava sendo um homem justo. Até ali. Até quando estava dizendo algo que destruiria a versão da minha mãe sobre a própria vida. No canto da sala, Megan estava chorando. Mas, pela primeira vez, eram lágrimas verdadeiras. Não eram por mim. Eram pelo choque de uma jovem percebendo que aquele poço de dinheiro tinha um fundo. E que, durante anos, ela esteve em cima da pessoa que ficava lá embaixo segurando tudo. Eu peguei minha folha de volta. Ainda havia uma última coisa que eu precisava fazer. E, curiosamente, era a parte mais simples de todas. Levantei devagar. Minhas costelas ainda doíam demais para permitir qualquer gesto dramático, mesmo naquele momento. Peguei o bebê conforto da nora das mãos de Daniel e coloquei no meu colo por alguns segundos. Então coloquei a mão no bolso do casaco. Tirei a pulseira cinza do hospital. Aquela que eu tinha usado durante 5 dias. Eu não expliquei nada. Não fiz discurso. Apenas passei a pulseira uma vez pela alça do bebê conforto da minha filha e deixei ela pendurada ali. Uma pequena lembrança feia. Uma prova silenciosa. Algo que eu veria sempre que carregasse Nora. Não era o aplicativo do banco. Não era a planilha. Não era a pasta de documentos. Aquela simples pulseira contava toda a história. A noite em que eu quase morri. E a noite em que minha família preferiu acompanhar a programação de um cruzeiro. Minha mãe ainda estava falando. As ameaças tinham virado pedidos. Paige, querida, nós podemos resolver isso. Nós somos uma família. Mas a voz dela já não conseguia mais me alcançar. Era como uma música tocando em outro cômodo depois que você finalmente decide sair de lá. Eu virei para a tia Carol. Ela estava pálida. Quieta. Diferente da pessoa que tinha me julgado horas antes. Sem raiva, sem ironia, eu disse. Obrigada por olhar os números, Carol. Eu sei que você vai contar a verdade para as pessoas. Não foi uma ameaça.
Foi uma afirmação. E ela entendeu. Apenas assentiu. Depois olhei para meu pai uma última vez. Ele encontrou meu olhar. Eu fiz um pequeno aceno com a cabeça. Não era aprovação. Era compreensão. Era dizer: eu entendi. Está tudo bem. Mas eu ainda vou embora. Daniel pegou a bolsa de fraldas. Harold segurou novamente a pasta e a bengala. E nós três saímos daquela casa. 3 gerações que minha mãe menos queria reunidas sob o mesmo teto. Voltamos para a noite fria de outubro. Fechei a porta atrás de mim usando minha mão boa. Devagar. Sem bater. Porque bater a porta significaria que eu ainda queria alguma reação das pessoas do outro lado. Eu não queria mais nada. A conta estava encerrada. Agora vou contar como tudo terminou. Porque eu sei que essa é a parte que todo mundo quer saber. O fundo de confiança permaneceu válido. Minha mãe procurou 2 advogados diferentes. E os 2 disseram praticamente a mesma coisa. Quando a documentação está bem feita e a pessoa que criou o fundo tinha plena capacidade legal para fazer isso, é extremamente difícil derrubar. As ameaças diminuíram. Até desaparecerem. Minha mãe e meu pai continuaram morando na casa. O acordo permitia que eles permanecessem lá pelo resto da vida. E eu não tinha intenção de colocar um homem idoso com problemas cardíacos na rua. Mesmo sabendo que o silêncio dele tinha me machucado por anos. Mas uma coisa mudou. Blackout deixou de funcionar com o meu dinheiro. E um cassino sem dinheiro novo entrando é apenas uma sala triste cheia de tapetes e luzes. Megan também mudou. Ela conseguiu um emprego de verdade. Em uma empresa de marketing que não estava nem um pouco interessada no número de seguidores dela. Pela primeira vez, ela precisou construir algo que não viesse da conta de outra pessoa. E a última notícia que tive foi que Megan estava aprendendo, aos poucos, que existe uma grande diferença entre lançar algo pago pelo próprio esforço e lançar algo bancado por outra pessoa. Meses depois, ela me mandou uma mensagem. Apenas 3 palavras. Para onde foi? Eu não respondi com uma discussão. Não expliquei. Não tentei justificar. Apenas enviei a mesma folha que tinha colocado naquela mesa de jantar. Ela nunca respondeu. Mas também nunca mais me pediu dinheiro. Tia Carol contou a verdade para todos, exatamente como eu sabia que faria. E o grupo da família ficou em silêncio por muito tempo. Meu pai ainda liga algumas vezes. Mas ele só liga quando está sozinho no carro. E eu sempre atendo. A enfermeira Ie ficou 2 semanas cuidando da nora enquanto minhas costelas se recuperavam. Até hoje ela manda um cartão para minha filha no aniversário dela. E Harold vendeu a casa que tinha do outro lado da cidade e se mudou para um pequeno apartamento a 10 minutos da nossa casa. Agora ele vem aos domingos para jantar conosco. E leva aquela pasta antiga todas as vezes. Ele coloca a pasta na minha estante e sempre diz: só para ninguém esquecer. Depois de tudo que aconteceu, uma cama de hospital, uma pasta cheia de documentos e 4 toques em um aplicativo bancário, eu aprendi uma coisa. As pessoas que elogiam você por ser a pessoa forte da família muitas vezes estão apenas dando um nome para alguém que elas decidiram, em silêncio, que nunca precisariam ajudar. E o dia em que você deixa de ser o banco delas é o dia em que finalmente pode se tornar algo muito mais importante. No meu caso, eu finalmente pude ser apenas mãe da minha própria filha. Não a responsável por adultos que escolheram nunca amadurecer. Essa é a minha história. 9 anos de ajuda. Uma pasta guardada em silêncio. E uma verdade que minha família tentou esconder por muito tempo. Se essa história fez você pensar em conferir uma conta que nunca olhou ou perguntar quem realmente estaria ao seu lado em uma emergência, talvez esse seja o seu sinal para fazer isso hoje. E se você conhece alguém que sempre foi colocado no papel de um forte da família, compartilhe essa história com essa pessoa. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, e nos vemos na próxima história.